Então tá, vamos lá, vamos falar primeiro sobre as novidades. A gente finalmente vai ter a linha exclusiva de produtos do canal por uma ideia da Nicole, que eu chamo ela de Nicoli por pura raiva, porque o nome dela é Nicoli, mas ela diz que chama Nicole. E eu já tô fazendo uns testes com as canecas. Então, pra quem não tá acompanhando lá no Telezap, essa daqui é uma das propostas de arte, que não tá completa, mas a gente já tem uma canequinha do canal, achei tão bonitinha. Aí tá todo mundo falando assim, ah, mas tem não sei o que lá, triângulo maçônico, gatos pretos. Então, exatamente Os pra gatos. a gente ter as teorias das conspirações rolando solta aí, pra gente ser decifrado pelo Dom Esdras, né? Então, essa daqui é uma proposta. E a gente vai ter outras propostas. A gente tem propostas minimalistas, enfim. Serão canecas exclusivas e limitadas. Então, eu vou fazer uma espécie de pré-venda. E quem comprar, comprou. Quem não comprar, não comprou. E será isso que vai acontecer, porque sim, somos mercenários. Mas mais do que mercenários, nós somos muito limitados. Nós gostamos de ter nossas linhas exclusivas, compartilhadas com poucas pessoas, como vocês bem sabem. E na live de hoje, a gente vai trocar uma ideia sobre um assunto que surgiu no nosso último Happy Hour Bocó. Porque quem tava aqui no último Happy Hour Bocó, levanta a mão assim virtualmente, que surgiu a proposta, a ideia, a discussão sobre as diferentes visões de mundo, né? Ah, você é visão restrita. Eu tenho uma professora que ela é católica, mas ela parece ser a Manuela Dávila. Como que isso acontece? Não sei o que tem. A gente falou, gente, vamos parar de falar de gente que existe, pra gente não ser processado. Vamos falar de personagem nos livros, que é mais fácil. E aí eu trouxe a discussão pra gente começar a discutir um personagem que tem lá no Retrato de Dorian Gray. E aí o Diego ficou conversando comigo bastante, porque ele é o único que conversa, gente. Vocês tudo aí não conversam, não fala o que tá pensando. E o Diego tá falando, não, eu não concordo com você e tudo. E aí o Diego ficou com fama de falar demais, mas coitado, nem é culpa dele. A culpa é única e exclusivamente de todos o resto de vocês. E aí a gente conversou, trocou uma ideia ali sobre um personagem do Retrato de Dorian Gray, que é o Lord Harry, que é um crápula absurdo e tudo. E eu tava tentando colocar nele a peste de uma pessoa de visão de mundo irrestrita. Ou a hora que vocês forem ler o Retrato de Dorian Gray, vocês vão ficar com muita raiva desse maldito. Porque, assim, ele é um cara muito safado, ele é um cara muito ardiloso mesmo, ele é muito... Tipo, ele é uma cobra, literalmente. E ele é um dos únicos que escapa no final, porque no final todo mundo se ferra e ele é um dos poucos que escapam. E alguém falou assim, ah, mas vamos conversar então sobre o Rodya, do Crime e Castigo, o Raskolnikov, o famoso Raskolnikov do Crime e Castigo. É... E aí, o que acontece? Eu não tinha lido Crime e Castigo ainda. Olha, shame on me, eu já tinha tentado ler Crime e Castigo, eu era jovenzinha. E todos vocês, basicamente, já tinham lido Crime e Castigo em algum momento na vida de vocês, ao que parece. Menos eu. Aí eu falei, não, peraí, eu vou ter que ler primeiro, pra depois voltar aqui e dar o veredito. E aí a gente começou a fazer uma leitura paralela lá no canal. Então a gente abriu um novo grupo para quem quisesse ler Crime e Castigo junto com a gente. Aí teve até algumas pessoas que falaram, ah, porque fica um pouco confuso, porque já tem lá os livros do módulo 1 e já são muitos livros, aí ainda abre mais oportunidade. O negócio é pra ser confuso mesmo, meu amigo. Se você quer rapadura, não é mole não, entendeu? Se você quer moleza, você vai lá pros outros clubes do livro que as meninas ficam mastigando os negócios pra você, que é pra ser difícil mesmo, entendeu? Que é pra ser complicado. Aqui é pra ter tanta coisa pra fazer que você pensa, meu Deus do céu, vou ter que assinar o próximo modo, porque senão eu vou simplesmente me afogar na quantidade de referência. E é isso. Então, é assim que acontece. Mas não precisa ficar preocupado. Esses livros que são livros, né, extras, eu vou mastigar a historinha aqui pra vocês. Quando a gente for conversar, é óbvio que eu não vou partir do princípio que vocês já leram os livros. Mas olha que interessante. Olha que massa que é a proposta do Crime e Castigo pra gente conseguir fazer uma conexão com as visões de mundo. Será que a gente consegue realmente fazer uma conexão com as visões de mundo? Porque esse aqui é um livro que foi escrito no século XIX. Então, o primeiro pré-requisito, ele se encaixa. Ou seja, a gente está falando de um livro que já está ali caminhando para algo que é mais moderno. Porque vocês se lembrem que a primeira coisa que eu falei para vocês é que não tentem ficar encaixando essas visõezinhas de mundo em pessoas da antiguidade, em pessoas que vivem em visões de mundo completamente diferentes das que a gente vive. Não fica tentando dizer se Platão ou Aristóteles têm visão de mundo restrito ou irrestrita. Você vai passar vergonha, sabe? Eu vejo muita gente fazendo isso, inclusive passando vergonha, falando que o Aristóteles é
conservador. Imagina um grego clássico ser classificado de conservador. Mas, enfim, então o primeiro requisito a gente já tem. A gente está falando de um livro escrito no século XIX. E agora a gente precisa analisar o comportamento do personagem, né? Para ver se algumas das ideias dele ou alguma parte do comportamento dele pode se encaixar em uma visãozinha ou em outra. Alguém aqui, dia 17 de fevereiro, ainda tem dúvida do que é uma visão restrita de mundo ou do que é uma visão irrestrita de mundo? Por favor, fale agora ou cale-se para sempre. Pode falar no chat também, que eu vou ver enquanto eu tomo minha cervejinha. Eu juro que eu não vou brigar, não vou bater na cabeça de ninguém, eu não vou roubar o cachorro de ninguém, tá tudo bem Não, nessa faz vida. um ampassã aí pra gente. Nossa, essa Larissa não tem vergonha na cara dela. Você falou que não ia brigar. Tá vendo? Tô sendo coagida. É por isso que eu não abro pra falar no áudio. A Andressa já falou, você já explicou isso aqui 10 mil vezes. Tá bom. Tudo bem, vamos lá. Uma pessoa que tem uma visão... O que diferencia as visões de mundo é a forma de enxergar a natureza humana. Ponto. Essa é a primeira coisa que vocês enfim na cabeça de vocês. Depois, a partir dessa natureza humana, as pessoas começam a se dividir em duas classes diferentes. A primeira classe, que a gente chama de visão de mundo restrita ou trágica, acha que a natureza humana ela não é muito moldável. Existe determinado aspecto da sua natureza que pode ser, sim, moldável pelo ambiente, mas a grande parte é mais ou menos pré-constituída. É mais ou menos algo do tipo, nós somos assim e a gente precisa trabalhar com as limitações do que tentar mudar quem nós somos. Essas frases motivacionais aí de livros de ajuda. Já a visão irrestrita de mundo acha que a natureza humana é muito moldável pelo meio. Então, tipo, que você é muito influenciável pelo meio. Então, nos dois extremos, nós temos, no extremo de uma visão trágica, a gente tem um determinismo absoluto. Então, você ou está condenado à maldição eterna ou algo do tipo, não há nada que você possa fazer sobre isso. Não considera nenhuma escolha, nenhuma influência do meio, independente do meio que você estiver, você vai ser aquilo e pronto, acabou. Esse é um extremo. E no outro extremo, a gente vai ter gente acreditando que não importa quem você seja. Se você nasceu em determinado meio, é a influência no meio que vai te dizer que caminho que você vai seguir. Essa é a principal diferença, e a partir dessas diferenciações, a gente começa a fazer um monte de outras consequências desses dois tipos diferentes de enxergar o mundo. Uma das principais consequências, e aí que a gente começou a conversar no último Happy Hour Bocó, é com relação a como ambas as visões de mundo enxergarão a criminalidade, o crime, a existência de bandidos, a existência de pessoas que gostam de fazer coisas ruins para outras pessoas, ou, tipo, a existência de pessoas que, enfim, desrespeitam as leis, nem chegando num caso muito extremo. E eu citei o caso do Lázaro, só para contextualizar. Só pra gente lembrar daquela discussão que teve com relação ao Lázaro, e da gente lembrar que teve uma parte considerável, assim, da internet, dizendo que o Lázaro só havia feito as coisas que ele fez porque ele foi influenciado pelos fazendeiros locais, ele foi contratado pelos fazendeiros locais para alterar artificialmente o preço do hectare de terra ou algo parecido. Porque essas pessoas não acreditam, olha só, que o homem ele pode ser mal por natureza. Então, se o homem está fazendo qualquer tipo de maldade, ele só está fazendo isso porque ele está sendo influenciado por um meio opressivo, opressor. E geralmente esse meio opressor está ali representado pelas grandes elites que mexem os seus tentáculos e influenciam todo mundo. E a criminalidade é um espaço muito interessante pra gente ver onde essas visões atuam, porque ela é diária, né? Então, tipo, todos os dias a gente, principalmente no Brasil, né? E o Brasil é um caso muito impressionante, porque o Brasil é um caso de guerra, né, civil, mas é uma guerra não declarada. Então, as discussões são travadas no âmbito de como se a gente estivesse vivendo em uma situação de normalidade. É muito engraçado, porque não é uma situação de normalidade, é uma situação de guerra. E aí estão todos os comentaristas, todos os experts comentando ali sobre
o Estado de Direito, sobre não sei o que, não sei o que, quando é uma situação de guerra, gente. São 60 mil mortes por ano declaradas, reconhecidas. A gente fica aqui pensando quanto de desaparecidos estão envolvidos ali nessa quantidade de assassinatos também. Mas enfim, e é porque exatamente nesse contexto de criminalidade que entra a história do Rodya. Porque, olha só, o Dostoiévski, ele é um cara, apesar do nome esquisito, que ele é um cara 100% brasa, sabe? Não sei por que a gente tem essa familiaridade com os russos. Putin, um beijo. Eu sei que o nosso excelentíssimo presidente Jair Messias Bolsonaro evitou a guerra da Rússia com a Ucrânia. Obrigado, presidente, por ter feito isso. Inclusive, ele tá lá, né, com Putin, já transmitiu um recado meu para esse Marajá maravilhoso. E eu sinto alguma coisa parecida, assim, eu sinto um quentinho quando eu escuto histórias de russos, coisas que não acontecem quando eu escuto histórias de alemães, por exemplo. Eu acho alemão um bicho muito diferente da gente, mas russo não. Então a gente tem lá o Dostoiévski escrevendo no século XIX e a gente acha que ele é o Machado de Assis, sabe? Que ele poderia estar falando sobre o Brasil tranquilamente, dadas, né, resguardadas as devidas proporções. E no Crime e Castigo, ele traça o que acontece quando alguém começa a planejar uma ideia na cabeça, uma ideia que no papel parece ser uma ideia 100% racional, 100% perfeita, que não tem nenhum problema com ela, e a pessoa realmente acredita naquela ideia, porque olha só, tem uma diferença muito grande de falar e fazer. Vocês, por óbvio, sabem disso. E a maior parte das pessoas que pregam as ideias aí na academia, na internet, eles não estão dispostos a viver as suas próprias ideias. E isso eu não falando só da esquerda, não, tá? Eu tô falando da direita charuteira também. Eu tô falando de um lado e de outro do muro. Tem, um abismo de distância entre você realmente incorporar essas ideias. Entre você realmente acreditar no que você fala, sabe? Tem um abismo de distância. E o que o Dostoiévski faz? O Dostoiévski é um cara de visão 100% trágica de mundo. Quando a gente pega a visão religiosa dele, é uma visão religiosa muito conservadora, muito ortodoxa, no sentido da Igreja Católica Ortodoxa lá. Até porque o cara ficou 4 anos fazendo trabalhos forçados na Sibéria, 6 anos de exílio. Ele quase morreu por ser condenado ali a atividades subversivas pelo czar e tudo. Então, é uma pessoa que viu de muito, um pouco, certo? E viu, assim, conviveu com muitas pessoas diferentes, com muitos bandidos, com muita pessoa que tá ali, mas não devia estar ali. Então é alguém que tem, assim, uma noção geral de mundo que a maior parte de nós não temos. Ele tem uma visão muito trágica do mundo. Ele desconfia bastante dessas filosofias que pretendem elevar o homem a uma categoria de perfeição. Então, ele sabe que o homem não vai chegar nesse nível de perfeição. Ele sabe que nós somos falhos. Só que, ao contrário da gente, na verdade, ao contrário da maior parte das pessoas, já percebe assim, quando você vai discutir com alguém ou quando você vai fazer um argumento contrário ao que você acredita, você tende a pegar a parte mais fraca do argumento que você acredita e a usar essa parte ao seu favor. Então, sei lá, eu vou discutir posse de armas. Aí eu vou lá no X da questão e descubro qual que é o argumento mais fraco contra o armamento civil e bato naquele argumento, sabe? É isso que a gente faz. É essa a nossa... O nosso primeiro lugar de conforto, sei lá. Isso é muito explicado também pelo que a gente já conversou lá no livro do Jonathan Haidt. Isso é muito explicado porque a gente tem esse viés de confirmação também. Então isso é muito natural de nós, seres humanos, fazermos isso. Mas o Dostoiévski não. Dostoiévski pega a melhor ideia do lado contrário. Então, o lado contrário para o Dostoiévski seriam os socialistas, e nem são necessariamente os socialistas marxistas. Ele tem um ranço com uns socialistas franceses muito maior. Ele cita mais socialistas franceses do que socialistas marxistas. E ele pega a ideia do outro lado e ele faz a ideia do outro lado ficar muito forte. Ele faz aquilo ali ser a melhor ideia possível. E aí ele vai te contar o que vai acontecer caso aquela ideia contrária realmente se transforme em todo o seu potencial. E é isso que ele faz com esse personagem aqui, com esse Raskolnikov. O Raskolnikov, ele é um estudante
que foi criado basicamente pela mãe e pela irmã. Então, a gente já tem aqui alguém que cresce sem uma referência de pai, para variar um pouquinho, né, as nossas histórias. Sempre tem pessoas que crescem com uma deficiência de autoridade de alguma forma, ou as pessoas não têm referências paternas ou maternas, não têm referências que elas encontram em outros lugares. Parece ser o caso do Raskolnikov, ele é muito mimado pela mãe. Só que quando a gente encontra esse personagem no livro, ele já tá completamente num delírio de febre que já está o levando à loucura. E a gente não entende, inicialmente, o porquê que ele tá se debatendo com a sua própria consciência o tempo inteiro. O tempo inteiro ele tá travando monólogos internos, assim, porque ele quer fazer alguma coisa e parece que alguma consciência muito profunda tá impedindo que ele faça essa coisa. A gente ainda não sabe o que é essa coisa, mas a gente percebe que existe esse debate entre o cara que é o racional e entre o cara que é o não racional, entre alguma coisa que tá ali dentro dele, que tá dizendo, meu amigo, olha, eu acho que o que você tá fazendo é um negócio um pouquinho errado, assim. Talvez se você pensar 2 vezes, você não faria isso que você está fazendo. Bom, lá pra frente do livro, a gente descobre que o que está levando à loucura, o que está levando o personagem à loucura é uma ideia de assassinato. Mas não é um assassinato qualquer, é um assassinato muito específico. Que existe uma motivação por trás desse assassinato, e essa é uma motivação supostamente racional. Bom, antes da gente descobrir qual que é essa motivação racional do Raskolnikov, qual que é a ideia que ele cria por trás para justificar esse assassinato, e o porquê que eventualmente ele se transforma num cara doido por causa disso, eu quero que vocês tentem formar comigo aqui esse argumento, que não é um argumento que eu consegui colocar dentro das caixinhas ainda certinhas, mas é um negócio muito interessante. Eu já coloquei essa referência aí pra vocês algumas vezes, que é uma série de estudos bíblicos do Jordan Peterson, onde ele faz umas análises sobre a Bíblia, umas análises psicológicas sobre a Bíblia, que são fantásticas. Só que infelizmente está em inglês, o inglês do Jordan Peterson, ainda para terminar de ferrar com as coisas, é um inglês canadense. E são palestras que você tem que assistir, assim, focada, porque o Jordan Peterson, ele meio que vai e volta nos assuntos. Então, ao mesmo tempo que ele tá falando um negócio que não tem a menor importância, ele começa a entrar no cerne do negócio, e aí você perdeu, e aí tem que voltar. Resumo da ópera, eu ainda tô no vídeo 2 da série, que tem, tipo, 850 mil vídeos. Mas uma das coisas que o Peterson reflete lá, e que eu quero refletir com vocês agora, é o seguinte: você já parou pra pensar o porquê que você acredita que cada vida humana tem o mesmo valor, intrinsecamente falando? Assim, você já parou pra pensar o porquê que a gente acredita que cada indivíduo, ele é um só, ele tem que ser considerado como um só, e ele tem um valor por ele mesmo. A gente não pode passar por cima dele, pelo menos não sem qualquer desculpinha, certo? Você já parou pra imaginar de onde que vem essa ideia? E o Bruno tá aqui falando, porque eu estudei ética libertária, porque eu sou um libertário, entendeu? Então, a partir da ética libertária, todos são iguais perante a lei, então, a menor minoria é um indivíduo, então eu preciso valorizar o indivíduo. E aí, Bruno, será que os libertários que surgiram ali na década de 50, eles tiraram isso da onde? Você já parou pra pensar? Da onde que os caras tiraram isso? Da onde que os caras tiraram o fundamento ético que parte da presunção, que parte do axioma de que a pessoa tem valor por si e esse valor não pode ser desconsiderado? Momento para reflexão. É porque assim, se você tentar explicar o porquê que a ideia do Rodia de cometer um assassinato, e aqui a gente já começa a entrar nos pormenores dos assassinatos do Rodia. Ele quer assassinar uma velha, e essa velha é uma velha completamente desprezível. Ela é uma usurária, ou seja, ela empresta dinheiro a juros, que isso pra época era assim, você e o capeta, você é a mesma pessoa. Ela, além de emprestar dinheiro a juros, ela não paga o que verdadeiramente valem as coisas que as pessoas penhoram junto com ela. Ela trata muito mal uma irmã que mora com ela, trata essa irmã assim como uma escrava mesmo, como um cachorro.
Ela é uma pessoa realmente desprezível. Todo mundo que tá ali em volta concorda que ela é uma pessoa desprezível. E num belo dia de sol, esse personagem tá ali, bebendo uma cerveja numa taverna. Ele já começou, olha só, a pensar sobre isso. Peraí, como assim todo ser humano tem um valor intrínseco? Tipo, e essa velha nojenta, sabe, que ninguém gosta dela? Por que ela é tão importante quanto eu? Ela não deveria ser tão importante quanto eu? E se a gente pensar, se ela não existisse, o mundo estaria muito melhor sem ela? Porque as pessoas que penhoraram o dinheiro com ela poderiam usar suas coisas para outras coisas. O dinheiro dela ia passar para a irmã dela, que iria provavelmente usar isso para caridade, porque era uma pessoa religiosa. Então, é muito melhor se essa mulher existisse. Não existisse. E da onde que eu tirei a ideia? E por que essa ideia fica me martelando? De que teria alguma coisa errada em matar essa mulher. E aí ele chega à seguinte conclusão. Ele chega à conclusão de que não tem nada errado com fazer isso. A única coisa que impede ele de fazer isso é uma convenção social que foi construída e que diz, por uma força de uma simples lei, que você só segue se você, enfim, achar conveniente ou não. Que diz que matar alguém, pena de X a tantos anos. Só isso. É uma convenção social. Como qualquer convenção social, ela pode mudar. Hoje pode ser certo fazer, pode ser errado fazer isso, pode ser certo fazer isso. A Nicole já tá até entrando aqui na minha cabeça falando que é certo matar os outros. Hoje pode ser certo fazer isso, amanhã pode ser errado. Vai que você só nasceu no timing errado daquele negócio. Porque, olha só, teve gente que foi condenado por adultério no passado. E foi preso por causa de adultério. Hoje adultério não é mais crime. Então, tipo, você só nasceu no lugar errado, na hora errada. Então, isso são só convenções sociais, entendeu? Então, esse negócio de tipo, matar alguém é só uma convenção social. E pessoas ordinárias seguem convenções sociais. Eu percebi a falsidade dessa convenção social. Eu percebi a farsa dessa sociedade. Então, eu tô acima dessa farsa por ter percebido essa palhaçada, essa piadinha. Então, enfim, não tem nada além disso que me proíba de matar essa véia, você entende? Essa é a ideia dele. E aí, quando ele tá nessa taverna, entram 2 estudantes. Ele é um ex-estudante. Esses 2 estudantes começam a falar isso. A mesma coisa que ele tava pensando. Começa a falar assim, nossa, você conhece aquela velha? Nossa, que mulher desprezível. O mundo seria muito melhor se ela não existisse. Só que esses estudantes, eles chegam num impasse. Eles falam assim, beleza, a velha merece morrer, mas é você que vai lá matar? Aí o outro, não, eu não. Faz você. Não vamos deixar pros outros. Então, assim, olha só a diferença. Esses 2 estudantes estão conversando de forma leviana aqui sobre a possibilidade dessa velha morrer. Mas lá no fundo eles não acreditam no que eles estão falando. Porque eles não estão dispostos a colocar em prática essa ação. Entende? Você não está disposto a assumir aquilo que você acredita. Então você não deve acreditar muito nisso. Ao contrário do Rodia. O Rodia, além de acreditar, além de pensar aquilo, ele realmente acreditava. Então é um cara que de fato acredita e que é um cara que de fato dispensou essa ideia, que a gente ainda não sabe de onde que veio, essa ideia de que todas as vidas têm o mesmo valor intrínseco. Aí o Bruno tá falando assim, que não, aí a gente pega isso lá do postulado ético do Immanuel Kant, não sei o que tem. O Kant inventou o valor da individualidade. Você acha que foi o Kant que inventou esse negócio de que todos nós temos valor intrínseco por nós mesmos? Você realmente acha que foi o Kant, um cara autista, um alemão autista, que viveu na era romântica, que não conseguia não conseguia ter uma amizade coerente com ninguém, porque ele não conseguia conversar direito, ele tinha que fazer os negócios. Você foi o Kant que inventou isso. Só que olha só, eu ainda não entrei no ponto da onde que veio essa ideia. A gente só tá conversando sobre essa ideia. A gente só está tocando no extraordinário pelo qual a gente vive e a gente age as nossas próprias vidas. Então a gente age como se cada vida valesse o mesmo tanto, porque eu espero, do fundo do coração, que a gente não tem assassinos aqui dentro dessa academia, porque a gente tem muita coisa, a gente tem fascista, nazista, mas assassino, assim, direto, eu acho que a gente não tem. Então a gente age como se todas as vidas fossem intrinsecamente importantes,
mas a gente não pensa na ideia que tá por trás disso. E olha só, esse negócio é muito extraordinário. Você acreditar que, independente de quem seja, essa pessoa é igual e deve ser tratada de forma igual, e deve ser tratada de forma igual, inclusive perante a lei, isso é muito extraordinário. Porque quando a gente olha uma sociedade, a gente percebe que há diferenças. Você sabe que tem diferença. Então, assim, você sempre encontra sociedades muito hierarquizadas, e você sabe que existem diferenças ali. Você sabe que, entre aspas, tem gente melhor que o outro. Tem gente que é mais capaz, tem gente que é menos capaz, tem gente que é mais inteligente, tem gente que é menos inteligente, tem gente que é a Gabriela Prioli da vida, entendeu? Você tá vendo as diferenças. Você tá vendo. Então, o natural é você... É você falar como... Dá pra traçar qualquer coisa de individualismo até o Aristóteles. O natural é você ser o Aristóteles e falar que mulher e escravos são inferiores do que os homens. O natural é isso, gente. O natural é, na política do Aristóteles, ele diz que, olha, mulher, escravos e crianças são inferiores na seguinte nível de inferioridade. A gente tem criança, mulher embaixo de criança e escravo. E todos eles estão subordinados ao senhor da casa. E eles têm direitos diferentes, pelo simples fato de serem quem são. É isso que Aristóteles fala. É muito diferente, eu acho, do que o que a gente tá falando aqui. Eu não sei se vocês acham que é a mesma coisa, mas eu, pessoalmente, eu acho que é um pouco diferente. Por isso que eu acho muito engraçado a gente classificando Aristóteles como um pensador conservador, né? Não cabe dentro dessa caixinha, gente, pelo amor de Deus. Conservadorismo, não cabe nessa caixinha. Vamos abrir as caixinhas. Vamos melhorar essas caixinhas. Mas, enfim, eu perdi aqui a linha de raciocínio quando a gente voltou a falar de Aristóteles. Não, então, o natural é a gente falar como Aristóteles fala. O natural é você enxergar diferenças dentro da sociedade e você construir uma sociedade tipo a indiana, que reconhece o sistema de castas, onde você tem uma casta ali que é literalmente banida da sociedade, porque não presta, porque nasceu assim e tal. E eu até tinha colocado, veja, por exemplo, Aristóteles na política, que classifica mulheres e crianças como seres inferiores. E o Aristóteles foi a maior fundamentação escolástica na Idade Média, utilizada por teólogos cristãos para justificar discriminações que são incompatíveis com a filosofia cristã. Então eles tiveram que buscar lá no paganismo, olha só, uma justificativa para manter essa diferenciação. Então, não, mulheres não são iguais aos homens. Mas por que não são iguais aos homens? Não são todos feitos à imagem de Deus? Não, porque olha só, o Aristóteles e tal. Então, comecem a pegar aqui. Qual que é o pensamento, qual que é o caminho do pensamento racional que leva a gente até uma virtude igualitária? Que é uma virtude igualitária que nós hoje acreditamos, certo? Porque não tem nada de irracional, pelo contrário, não tem nada de irracional em você acreditar que existe gente que não pode viver, que não deve viver. Não tem nada de irracional nisso. Assim, o pensamento do Rodia, o pensamento do Raskolnikov, é 100% racional. O cara, aí onde que a gente... Vamos lá. É isso que o Crime e Castigo, na sua essência, discute. A base do artigo do Rodia é uma inversão desse igualitarismo que nós ocidentais vivemos. E é a origem do seu plano inicial de ação. Então vamos lá no artigo do Rodia. Vamos entender especificamente o que o Raskolnikov pensa, o que ele idealizou e aí depois o que ele colocou em prática. Por que o Raskolnikov é um cara que ele dispensou esse princípio igualitário, que a gente nem tá falando ainda de onde que ele veio. Ele disse que não, agora eu vou criar uma nova regra. Porque essa regra que existe aqui é uma convenção social completamente desgastada, uma convenção social que nem faz muito sentido. Então, a partir de agora eu vou criar uma nova regra. E, então, a gente tem, em determinado ponto da narrativa, uma recapitulação do que ele pensava antes de a gente encontrar com ele no início do livro. Porque, lembre aqui,
No início do livro, a gente já encontra com o Roger e o Roger já tá doido. Então a gente não entende muito bem como as coisas estão acontecendo. A gente precisa voltar lá pro início do livro, quando ele ainda não tá doido. E a gente só tem esses flashes do que era o Raskolnikov antes dele começar a pensar em assassinato de forma indireta. Porque ele, antes de começar a pensar em assassinato, e ele depois de começar a pensar, durante esse mês inteiro que ele fica ruminando o assassinato, depois que ele efetivamente consuma o assassinato, e aí o resto do livro inteiro, que é ele tentando lidar com essa dissociação que aconteceu entre o racional dele e o inconsciente dele, o resto do livro todo é essa tentativa de lidar com essa dissociação, a gente precisa voltar aqui e tentar entender o que é o Raskolnikov pré-assassinato. Bom, ele faz um artigo, ele publica um artigo em uma revista. É só o fato desse artigo ser publicado já prova assim, as tendências socialistas da Rússia naquela época, dizendo que existem duas categorias de pessoas. Você tem pessoas que são ordinárias e são pessoas que são extraordinárias. Que isso é muito facilmente identificado ao longo da história. Então, a maior parte das pessoas passa pela história de forma batida. E eu tenho uma classe muito especial que marca a história, que é o responsável por fazer as revoluções e tudo. Então, eu tenho essa grande massa de pessoas que tá ali evitando qualquer tipo de mudança. E eu tenho indivíduos selecionados que são quem arrastam essa grande massa em direção a um futuro, em direção a uma ideia de progresso. Ele dá vários nomes, mas a pessoa que ele mais admira, que foi uma grande responsável por transformar a Europa inteira do período que o Raskolnikov está vivendo ali, é o Napoleão Bonaparte. Inclusive, tem uma biografia do Napoleão Bonaparte maravilhosa. Depois eu vou deixar uma referência aqui para vocês, para quem quiser saber um pouco mais sobre o furacão que, de fato, foi o Napoleão Bonaparte. Essas pessoas que são extraordinárias, por exemplo, o Napoleão Bonaparte, elas são tão extraordinárias ao ponto de que elas estão autorizadas, elas estão eticamente legitimadas a passar por cima dessas convenções sociais que foram criadas ali de forma aleatória por essa sociedade conservadora, atrasada, por esse bando de pessoas ordinárias, porque a moral, ela advém dessas pessoas ordinárias. Essas pessoas extraordinárias estão autorizadas a passar por cima disso para atingir o seu objetivo. A passar por cima de pessoas também, principalmente por cima de pessoas. Porque, olha só, ele dá o exemplo do Isaac Newton, do Newton. Se o Newton tivesse que ter matado 200 pessoas para colocar a teoria dele em prática, então ele podia ter matado. O que são 200 pessoas perto do que o Newton fez para a humanidade? Você entendeu? O Napoleão Bonaparte teve que matar geral em guerra. Mas foda-se, entendeu? Ele é uma pessoa necessária para colocar as engrenagens do mundo para girar e para o mundo não afundar no conservadorismo tacanho ali dessas massas formadas de pessoas ordinárias. Então ele percebe que existe de fato essa força entrópica na sociedade e que essa força está sempre em choque com as forças mais conservadoras. E aí, por fim, para fechar com chave de ouro, o investigador, porque nesse momento que ele tá recapitulando essas ideias dele, é no momento que o investigador já tá desconfiando que ele cometeu assassinato. Aí o investigador pergunta pra ele, mas e aí, você acredita na Nova Jerusalém? E ele fala, inclusive eu acredito na Nova Jerusalém. O que é a Nova Jerusalém especificamente? É importante a gente entender o que é a Nova Jerusalém pra gente entender o pensamento do Rodia de forma mais aprofundada. Aqui nessa edição aqui da Martin Claret, tem uma nota de rodapé que já começa a nos dar uma direção. Deixa eu ver se eu acho ela aqui que tá marcada. Tá. Não, perdi aqui a nota de rodapé. Ai, talvez não seja na edição da Martin Claret que não tem nota de rodapé. É nessa edição aqui da... Todavia, que tem a nota de rodapé explicando. Ah, tá, ó. Exatamente aqui nessa edição. Que diz que essa ideia de Nova Jerusalém é uma referência à expressão presente no Apocalipse, que denota a visão mística de um mundo inteiramente transformado,
Por outro lado, os adeptos da filosofia do francês Saint-Simon, lembra que eu falo que o Dostoiévski tem um problema mais com os franceses do que com os alemães socialistas? Então, o Saint-Simon foi um socialista revolucionário radical, que foi depois enquadrada como um socialista utópico, e que ele viveu entre 1760 e 1825. Muito debatida na Rússia, usava a expressão como metáfora do início histórico de uma nova sociedade, um século de ouro. Pro Rodia, essas pessoas que são pessoas extraordinárias e que por isso estariam dispostas a matar, inclusive elas estão acima da lei, elas podem fazer isso, elas seriam as responsáveis por trazer até nós a Nova Jerusalém. E aqui a gente já começa a aprofundar um pouco mais na nossa discussão. Vocês estão aí com suas cervejas, com seus cafés. Tem alguma dúvida até aqui, gente? Fez algum sentido tudo isso que eu falei? Deu pra entender qual o princípio que o Rod abandonou e que ele acabou efetivamente, né, levando a cabo esse princípio abandonado? E deu pra entender onde que eu quis chegar? Pode me falar aí no chat se ficou alguma dúvida, que eu já vou passar para uma nova camada de discussão, que com certeza aparecerão mais dúvidas aqui. Enquanto eu bebo minha cervejinha, que já até esquentou, do tanto que eu falei. E tem um monte de gente, tipo, só listening aqui no Telegram, né? Mas ninguém é pra fofocar, enquanto eu posso tomar mais cerveja. Meme do pose do rodo. Andresa, não. Não o quê? Não o quê? Eu nem consigo ver eu só consigo ver as mensagens no chat do... Veja bem. Eu só consigo ver as mensagens do chat da Twitch. Não consigo ver no Telegram. Mas tá tudo bem, não tem dúvida. Ou seja, ninguém consegue entendeu ver nada que eu sim. falei. Dá pra ver o Telegram sim. Ele tá com 2 janelas abertas aí, né? Eu sei, mas é porque eu tenho dissociação. Eu não consigo prestar atenção em duas coisas ao mesmo tempo. Ah, tá. Achei que era um problema técnico. Não. Já é muito difícil ver o chat da Twitch a mesma coisa ao mesmo tempo que eu tô falando. Ou seja, se ninguém falou, cara, é porque ninguém entendeu nada. Impressionante. Mas tá tudo bem, vamos seguir. Então, olha só, o Roger disse que ele acredita que tem gente tão extraordinária que essas pessoas serão as responsáveis por nos levar à Nova Jerusalém. Ou seja, essas pessoas seriam as responsáveis por nos levar de volta ao paraíso que foi perdido, certo? E aqui a gente precisa entender um negócio. E esse negócio, quem tá contando pra gente é o George Steiner, no livro em que ele discute entre Tolstói e Dostoiévski. Ele vai diferenciar as visões de mundo do Tolstói e do Dostoiévski, e vocês vão perceber como essa diferenciação de mundo é uma diferenciação muito parecida com a visão de mundo irrestrita e a visão de mundo restrita. Então, é muito interessante quando esses conceitos vão aparecendo em outros autores e a gente vai começando a identificar algumas similaridades. Bom, você consegue identificar, no mundo moderno, duas mitologias de justiça e de estado ideal. A primeira mitologia acredita em uma fabilidade inerente do homem e a permanência de uma medida de injustiça e absurdo nas questões humanas. Necessária imperfeição de todos os mecanismos de poder e os consequentes perigos da tentativa de estabelecer uma utopia mortal. Primeira mitologia de justiça. O homem é falho, ele sempre será falho, então determinada medida de injustiça sempre existirá no mundo. Qual que é essa determinada medida aceitável? Isso é muito discutido, mas sempre vai ter algum tipo de injustiça. Eu acho muito interessante, porque assim, a gente pensa que com o progresso material, esse tipo de coisa vai acabar acabando. Mas a gente percebe que o homem, ele sempre cria novos tipos de injustiça. É muito impressionante. Por exemplo, as mulheres pararam de morrer igual mosca no parto, né? E agora é uma taxa muito pequena de mulheres que morrem no parto. Aí agora a gente já criou um novo tipo de injustiça, que é o negócio da cesariana forçada e da violência obstétrica. Não tô falando que isso não é um problema, só tô dando um exemplo de como as prioridades mudam e, consequentemente, as injustiças mudam.
Antes a minha prioridade era não morrer no parto. Agora a minha prioridade é não sofrer violência obstétrica no parto. Mas continuando. Nessa visão de justiça, sempre vai existir determinada medida de injustiça, o que quer que você considere como sendo injustiça. E absurdo nas questões humanas. Necessariamente, os seres humanos são imperfeitos, então os mecanismos de poder também são imperfeitos. E você tentar estabelecer uma utopia mortal é muito perigoso, porque o custo disso vai ser muito grande e a consequência provavelmente não vai chegar nem perto do que os pensadores dessa utopia gostaria que fosse. Já na segunda mitologia de justiça, acredita que o homem é perfectível e a razão e a vontade conseguem vencer as iniquidades da ordem social. Então, o reino do céu, lá do Santo Agostinho, deve ser construído agora sobre a terra. As justificações transcendentais sobre os caminhos de Deus ao homem são mitos traiçoeiros que visam sufocar os instintos revolucionários dos oprimidos. Então, numa segunda visão, eu tenho uma ideia de que o homem, ele não é perfeito, mas ele é perfectível. Ele pode ser perfeito. Basta que você coloque a razão e a vontade no lugar certo, que você vai conseguir vencer essas iniquidades da ordem social e dessa forma você vai conseguir construir um paraíso na Terra, agora, na Terra, nessa Terra caída. E todas essas justificativas que o outro lado dá, de que o homem é imperfeito, de que a gente não vai conseguir fazer isso, tudo isso são mitos que visam manter e sufocar os instintos revolucionários dos oprimidos. Então, a religião, por exemplo, que te diz que é lá na frente que você vai ter uma salvação, ela é um mito que é responsável por manter as pessoas pobres dentro dos seus cercadinhos e não os transformar em revolucionários. É só para isso que serve. Dessa segunda categoria de pessoas que têm esse mito de justiça, elas estão dispostas a atravessar, se necessário for, um mar de sangue a caminho da nova cidade do sol. Então, não importa quantas vidas eu vou precisar tirar, os seguidores do Saint Simon falavam isso, não importa quantas vidas eu vou precisar tirar, desde que eu esteja no caminho dessa nova cidade do sol. E aqui, galera, eu sempre respondo, eu não canso de mostrar esse vídeo, porque eu acho que um dia vocês já vão ter assistido esse vídeo tanto que aí vocês vão conseguir compartilhar comigo a indignação com relação a esse vídeo. E aí vocês vão falar, Debs, realmente, esse vídeo é muito indignatório. Deixa eu compartilhar a tela aqui com vocês. Vocês só não estão vendo minha webcam, né? Na Twitch. Ô, Débora? Vocês estão vendo a tela, mas não estão vendo a minha webcam na Twitch, né? Oi? Oi? Pode falar. Então, vi você tocando aí no assunto do livro do George Steiner, Tolstói, ou Dostoiévski. Aí eu tive aqui uma sacada no meu modo de pensar, que talvez ele fala muito lá na questão. Primeiro que ele faz começa com uma crítica, né, que os críticos lá da época lá excluíam muito o contexto histórico dos livros de Dostoiévski, né? Uhum. Por eles excluírem esse contexto, eles excluiriam também que tudo que estava acontecendo, né, naquele período de transformação, que não era só natureza humana, era muito mais que isso, né? Porque se a gente for levar em conta... do sistema russo que estava sendo reformado. Do próprio sistema russo, muito bem. Mas a gente pode trazer para cá, a gente já bateu muito papo sobre isso no grupo, a gente pode trazer para cá, porque assim, tudo, a meu ver, no meu modo de pensar, parte das teorias. A teoria que Raskolnikov teve, hoje a gente vê isso nas redes sociais, a galera aí propondo teorias, porque justiça, lá no Haidt, lá do livro do Haidt, ele fala muito na questão que nossos elefantes, às vezes, eles vão muito pela questão da justiça, e quando vai para a questão da justiça, cada um tem sua justiça, cada um acredita que
que inventar nova linguagem é um meio de justiça, que se vestir assim ou daquele outro jeito é um meio de justiça. Então, quando eu assisti os vídeos lá do Moni Nasser, ele falou uma coisa que me tocou muito. Ele falou que enquanto as ideias, as teorias, elas estão na retórica, nas palavras, elas podem não dar em nada, só em discussão em redes sociais, a galera censurando uns aos outros aí, mas quando elas partem para, ele cita o homem messiânico. O que seria o homem messiânico? É aquele que põe em prática, né? Sim. Dostoiévski fala em Napoleão, mas Dostoiévski também fala em César, em o rei Xerxes, ele fala em alguns outros lá nos livros. Só que enquanto está na retórica, enquanto está ainda no mundo das palavras e na justiça moral, talvez não aconteçam as revoluções. Então, lá em Crime e Castigo, Raskolnikov, a crítica que Dostoiévski faz é justamente essa, porque os dezembristas, eles tinham as ideias, eles tinham a vontade de transformar a sociedade, como a gente vê hoje. A galera aí, cada um tem sua opinião, todo mundo tem uma solução para o mundo e às vezes a casa não está nem arrumada ainda, mas a galera tem uma solução para o mundo, né? Normal. Enquanto estiver nas ideias, tá tudo bem. O problema é quando os loucos lá no Oriente Médio explodem pessoas e os ditadores atuais ditam as regras, né? Aí o problema é esse. Então, quando o messiânico aparece, né? Sobre o Raskolnikov especificamente, veja se você concorda comigo. Não tem nada de irracional com relação a essas ideias. Inclusive, elas são ideias muito racionais, do ponto de vista lógico. Você perceba que não existe nenhuma incoerência interna no discurso do Raskolnikov, aquele discurso dele sobre existirem pessoas extraordinárias e pessoas ordinárias. Porque é um discurso que bate com a realidade. Então, se a gente começar a pensar no discurso do Raskolnikov, a gente pensa, não, de fato, existem pessoas extraordinárias e pessoas ordinárias. E de fato, tem muitas pessoas extraordinárias que passaram por cima de outras pessoas, e essas pessoas não sofreram nenhum tipo de sanção. Algumas delas ainda foram elevadas à posição de heróis, de mártires, e elas também, em determinado ponto, foram as responsáveis por dar o devido andamento ao curso da história, que seria da Europa se não fosse Napoleão Bonaparte. Então, racionalmente, não tem nada de errado, você entende, com o discurso dele. O problema é que a gente não consegue construir um guia para ação, um guia de agir, nem pessoal e nem muito menos de uma comunidade como um todo, só pautado no que é racional. Então, eu acho que essa é a principal crítica que o Dostoiévski faz nesse sentido, porque o que acontece? O Roger, sendo um cara muito racional, ele vai lá, ele acredita nessa teoria que ele cria, e ele, igual você tá falando aí, diferente dos revolucionários de Twitter, ele vai lá e dá cabo da véia, com machadada, inclusive, sabe? Então, só não consegue dar o próximo passo, né? Só não consegue ser um ser messiânico. Isso, ele já trava ali na hora de roubar o dinheiro, mas tudo bem. Ele acredita muito na ideia, ele acredita tanto que ele age conforme aquela ideia. Tipo, pontos para o Roger nesse sentido. Ou não, né? Ou não. Mas depois que ele age daquela forma 100% racional, alguma coisa dentro dele começa a conflitar com a razão pura. E aí você perceba, Francesco, que você leu o livro até o final, junto com a gente, que o Roger, ele não dá o braço a torcer de que ele tava certo. Tipo, não racionalmente. O corpo dele tá contando pra ele que ele não tá certo. O cara tem febre, o cara morre de culpa, ele delira, ele fica louco, ele entra em um estado de loucura completo, mas ele continua lá nos trabalhos forçados falando assim, eu vim pra cá porque a sociedade me pressionou a vir pra cá, porque eu não fui capaz de levar o meu plano até o final, porque eu fui fraco e não sei o que tem, mas não existe nada de errado com a minha ideia, a véia realmente mereceu morrer. E não, na verdade é tipo uma... né? Pode falar. É tipo uma birra. É uma birra, coisa de menino mimado. Porque assim, de fato, a loucura que a gente chama de loucura,
era o ressentimento de quem fez algo errado. Sabe quando você faz uma coisa errada e você fica com aquilo na sua cabeça? É uma espécie de birra. E ele lá no final do livro, o Dostoiévski, ele não chegou a concluir esse livro da forma como ele queria, pelo que eu estudei, porque estava muito apressado para terminar. Então, assim, ia ter a questão da redenção, que ele ia se arrepender e tal. Até tem um início de redenção, né? Mas acontece que, na verdade, é justamente isso mesmo. O Dostoiévski não quis dizer que Raskolnikov era um ser irracional. Pelo contrário, ele quis criticar... A ideia dele é realmente seres, racional. Isso. Racional. O ponto ele ficou louco, ele enlouqueceu. Porque quando eu falo que ele ficou louco, é porque ele enlouqueceu. Enlouqueceu mesmo. O cara não fala lé com cré. Tipo, ele vai de 8 a 80 muito rápido, ele taca pedra nos outros e rasga dinheiro. Gente, isso pra mim é uma pessoa louca. Mas ele não enlouqueceu porque ele é louco. Ele enlouqueceu por causa da racionalidade dele pura. Isso. Porque o cara criou uma ideia racional que tá desassociada do resto do que ele é. Aí vamos entender um negócio aqui. Tem uma ideia muito interessante, que eu acho que é uma ideia muito interessante, que é uma ideia que o Haidt propõe pra gente lá no livro A Mente Moralista. O que o Haidt fala pra gente lá? Ele fala que nós, seres humanos, a gente é um pinguinho de racionalidade dentro de um poço de irracionalidade, e esse poço de irracionalidade ainda tá fincado em um terreno completamente desconhecido. Não é mais ou menos isso que o Haidt fala pra gente? Pra quem leu o livro do Haidt, pra quem não leu, é mais ou menos isso. Pode confiar em mim. É mais ou menos isso que ele fala. Ele fala que apesar de a gente se achar muito racional, a gente tá dentro de um poço de racionalidade que é o nosso inconsciente, que é o que ele chama de elefante. E o nosso inconsciente ele é muito mais poderoso do que a gente acredita que de fato ele seja. E o nosso inconsciente ele ainda é afetado, ele ainda responde a estímulos externos. Então a gente a gente não conhece a nós mesmos, e além da gente não se conhecer, a gente não conhece o mundo, como nós gostaríamos de conhecer. O cara que ele começa a desenvolver uma teoria 100% racional, igual o Roger fez, ele acaba desconhecendo que ele próprio, o Roger, lá no fundo, o inconsciente dele, acredita no princípio da igualdade lá entre os seres humanos, que nós estávamos conversando no início. Lá em Sonho, né? No conflito de visões, né? No início do Happy Hour, Francesco, eu acho que você perdeu aqui a nossa primeira discussão. Perdi. A gente estava falando aqui na nossa discussão inicial que o princípio que o Roger descartou, o princípio que o Roger deixou pra lá, que ele acreditava ser capaz de deixar pra lá, é o princípio de que todas as pessoas têm o mesmo valor. E todas as pessoas têm um valor intrínseco. Ele fala, não, isso aqui é um mito. Na verdade, isso aqui é uma construção social. Isso aqui é um negócio que as pessoas inventam pra manter as pessoas ordinárias nos seus respectivos lugares. Não tem nada que sustente isso aqui. A Larissa tá aqui falando, tem uns que são até uns piolhos, que devem ser exterminados, tipo a véia. Não tem nada que racionalmente sustente esse argumento de que todos são iguais. Vocês sabem qual... Aí o Bruno, se o Bruno ainda estiver aqui, ele vai dar 3 mortal pra trás. Você sabe onde nasce essa ideia de que todos são iguais, independente? Nasce no mito fundador do cristianismo, que é o Gênesis, e do judaísmo também. Então, não existe nada parecido no mundo até então com essa afirmação de que os homens e as mulheres, logo de cara, já inclui as mulheres, ao contrário do Aristóteles, que excluiu as mulheres, os homens e as mulheres são criados à imagem e semelhança de Deus. Ou seja, os homens e as mulheres se aproximam de algo que está além de todas as nossas compreensões, e tanto o homem quanto essa mulher, eles são dotados de consciência, e essa consciência é igual. E todos são iguais. Toda a série de homens e toda a série de mulheres são iguais. O Jordan Peterson fala isso aqui, naquela série de livros, naquela série de vídeos sobre a Bíblia, e de fato, eu não sei se é porque o Peterson, ele é um ótimo intelectual público, né? Então ele consegue expor isso de forma muito fácil pra gente que
talvez a gente que não estude teologia, nem psicanálise, nem o que quer que seja a área de estudo dele. Mas ele com certeza não foi o único a pensar nisso. Mas é uma coisa muito fantástica se você pensar. O quão extraordinário é você construir civilizações inteiras que partem do princípio que todas as pessoas são iguais umas às outras. E o quanto antinatural é esse princípio. Já tô dando aqui um spoiler do módulo 2. No módulo 2 a gente vai ler Marquês de Sade. A Carla já até leu Marquês de Sade, ela já adiantou aqui pra gente, porque não é porque ela tá indo muito rápido, não. É porque ela já tinha feito o Clube Bocó, então ela já tinha lido o Conflito de Visões, ela já tava um pouquinho na frente aqui com a gente. Mas ela já até leu o Marquês de Sade, e ela já até colocou ali no grupo do Telegram que o Marquês de Sade é a favor do estupro. Ele fala, olha, é isso. O homem fez a mulher mais forte que... A natureza fez o homem mais forte que a mulher, ele pode subjugar ela à força, então é isso. Então isso é válido. Você entende que... E não tem nada de irracional nisso. Se você parar pra pensar, não tem nada de irracional nessa proposição. Na verdade, é extremamente racional. É um fato observável. Você observa o fato e você transforma esse fato num princípio ético. Pronto. Encerrado. O que é extraordinário e até mesmo irracional é essa proposição que o Raskolnikov jogou fora. Essa proposição de que todas as vidas têm o mesmo valor. Só que o Raskolnikov, ele jogou isso fora racionalmente. Mas ele não jogou, o elefante dele não jogou fora. E essa é a causa de toda a ruína do Raskolnikov. Porque ele racionalmente, ele queria muito acreditar naquilo. Mas ele, de fato, ele não acreditava. Lá no fundo, ele não acreditava naquilo. E isso foi o que deixou o cara doido. Porque uma das formas de você ficar doido é quando a sua razão se dissocia do seu inconsciente. Isso é uma das formas clássicas de loucura. Ou a pessoa já não raciocina mais, e aí é só o inconsciente dela que fala. Enfim, alguma coisa não tá batendo muito bem no cérebro dela. E a gente percebe isso claramente. Foi o que aconteceu com o Rod. Exatamente por causa disso. Ele tem alguns rompantes muito fortes, assim. E esses rompantes muito fortes são as expressões sinceras do que não tá dentro da racionalidade dele, do que ele não pôde analisar de forma racional ainda. Esse é o fatídico destino do Raskolnikov, porque ele foi muito racional. Ele é um cara que enlouquece por causa de uma teoria racionalista. Eu ia mostrar um vídeo aqui pra vocês, tava falando sobre a Nova Jerusalém, né? Aí eu sempre falei que eu gosto de mostrar esse vídeo, porque tem gente que fala, nossa, isso é tão fora da nossa realidade, tipo, gente que acredita que a gente pode justificar assassinato, desde que esse assassinato leve a uma utopia. Isso, tipo, nossa, tá muito outdated. Isso é coisa ali de revolucionário socialista. A gente tem aqui esse vídeo do Eric Hobsbawm. Esse Eric Hobsbawm, ele é um dos historiadores mais importantes do século, morreu só recentemente. Essa entrevista é de 1994, o Muro de Berlim já tinha caído. E ele diz com todas as letras o que vocês vão escutar, e eu vou traduzir para quem não fala inglês, ó. But I'm looking back on it now and I'm saying that is because it turns out that the Soviet Union was not the beginning of the world revolution. Had it been, I'm not sure. After all, do people now say we shouldn't have had World War II because more people died in World War II than died in Stalin's terror? So what that comes down, I would say that it was probably not the sacrifices which were made by the Russian people were probably only marginally worthwhile. The sacrifices were enormous. They were excessive by almost any standard and unnecessarily great. But I'm looking back on it now and I'm saying that is because it turns out that the Soviet Union was not the beginning of the world revolution. Não tô traduzindo aqui porque o que ele tá falando é o seguinte, as pessoas agora analisam o problema de trás para frente e percebem que o custo que o povo soviético teve que arcar foi um custo muito alto, foi incomensuravelmente alto. Mas o problema não foi necessariamente esse custo. O problema foi que a União Soviética
não foi o início da Revolução Mundial. Had it been, Se tivesse sido, I'm not sure. eu não tenho After certeza. all, do people now say we shouldn't have had World War II because more people died in World War II than died in Stalin's terror? So what that comes down to is saying that had the radiant tomorrow actually been created, the loss of 15, 20 million people might have been justified. Ele diz, isso quer dizer que, caso o futuro radiante prometido pelos soviéticos tivesse de fato acontecido, então perder 15 ou 20 milhões de pessoas teria sido justificável? Essa é a pergunta do entrevistador. E o Eric Hobsbawm diz com toda tranquilidade. Yes. This is exactly what people said about World War I and World Sim, é exatamente o que as pessoas disseram sobre sobre a Primeira Guerra e sobre a Segunda Guerra. War II. Most people have ended up by saying we think it was wrong in World War I. Very few people ended up by saying we think it was wrong in World War II. Muitas pessoas disseram que foi errado na Primeira Guerra e poucas pessoas disseram que foi errado na Primeira Guerra e algumas poucas pessoas disseram que foi errado na Segunda Guerra. Então ele fala com todas as palavras, ele diz assim, se o futuro prometido, se a Nova Jerusalém tivesse chegado, então as 20 milhões de vidas que essa Nova Jerusalém custou teria sido justificada. Sim, teria sido justificada. Eu estou disposto a sacrificar 20 milhões de vidas, desde que não seja a minha vida pessoal, veja bem, porque eu estou aqui, vivíssimo, conversando com você, inclusive eu estava nos Estados Unidos quando tudo aconteceu, mas, ok. Aqui, gente, vocês conseguem enxergar o Raskolnikov nesse velho falando? É o Raskolnikov falando. É ele falando. É surreal. É o Raskolnikov, é a teoria do Raskolnikov sendo dita com todas as palavras em um show na BBC pela boca do maior historiador do século XX, um dos mais conhecidos historiadores do século XX. Porque é basicamente isso que o Raskolnikov diz. Olha, eu tenho pessoas extraordinárias, pessoas ordinárias. Pessoas extraordinárias que guiam o mundo em direção à Nova Jerusalém e pessoas ordinárias que estão ali só para servir as pessoas extraordinárias, inclusive servir como escada mortal para que a gente suba nessa escada. Não, ele realmente concorda mesmo com isso e depois ele reforça isso. Eu já assisti a entrevista inteira. Depois ele reforça isso. Mas aí ele dá uma desculpinha. Ele fala assim que... Ele dá uma desculpinha. Ele fala que se ele tivesse lá na época, se ele soubesse das mortes, talvez ele não teria apoiado. Se ele soubesse da quantidade de coisas que estava acontecendo. Mas é completamente bizarro. Assista a entrevista inteira. Depois eu vou deixar a entrevista inteira. Mas ele concorda com isso. Não, é o Raskolnikov falando. Então, assim, a teoria do Raskolnikov... Mas aí você veja bem. É aquele tipo de pessoa que tá um degrau abaixo do Raskolnikov. Porque o Raskolnikov acreditou tanto no que ele falou a ponto de fazer aquilo se cumprir na própria vida dele. Esse tipo de filósofo, esse tipo de pensador, acredita na teoria. Mas aí se você for falar, por que você então não assassina um punhado de pessoas pra usar, sei lá, o dinheiro dessas pessoas pra fazer uma caridade ou algo do tipo? Aí você terá uma resposta muito parecida com as dos dois estudantes lá que ficaram brigando entre si no início, dizendo que não, alguém tem que matar a velha, só que não vai ser eu. Alguém teria que ser o responsável, mas tem que ser um Raskolnikov da vida. Eu vou manter as minhas mãos limpas. Bom, essa diferença de mitologia com relação à justiça, onde uma metodologia reconhece a falabilidade do homem e a outra não, a outra quer levar o homem em direção à Nova Jerusalém, está centralizada no conflito em torno de Deus. Não tem outra forma de explicar isso. Porque, olha só... A cisão. Sim. O nome do Raskolnikov é a cisão, né, Francisco? Pode falar. A cisão.
assim, desculpa, o que foi muito tratado no livro, e mais uma vez eu acho que a gente sempre tem que trazer para a nossa época a questão da cisão, porque Raskolnik é o radical, né, do nome. Se a gente for procurar estudar, saber bem direitinho a questão da obra, no final do livro tem muita coisa, significa cisão, porque lá o cristianismo lá na Rússia, a Débora, acho que é diferente daquele cristianismo, o primitivo, né? Lá é mais místico, né? É mais místico. Eles não acreditam, por exemplo, não acreditavam, né? Em santos, Nossa Senhora, enfim, era Deus, o Deus ortodoxo deles. Então, assim, o Raskolnikov, ele fez a cisão, na verdade foi a cisão da religião da Rússia e a religião que se propunha a vir à tona, e também a questão do ateísmo, né? Sim, que era a religião ateia, né, na verdade. Na verdade, ateia. Então, assim, a gente trazendo para hoje, é meio que também, por exemplo, a galera... mas eu acredito em Deus. A gente respeitando quem não acredita, né? Eu acredito em Deus, mas às vezes o cara tem as mesmas teorias de Raskolnikov, que não condizem com a religião que Dostoiévski trata no livro lá, o Não Matarás. Então, a teoria, ela só vai até a racionalidade. Quando, mais uma vez, a gente tem que juntar os livros, né? Quando você vai lá para a mente moralista, o trabalho do Heidegger lá, quando você vai para os seus dogmas, quando você vai para a sua moralidade, tudo que você traz da sua vida pessoal, da sua infância, quando conflita com a racionalidade, aí às vezes a racionalidade perde. Ela não tem a força de concluir o ato, que é a questão do Raskolnikov, porque às vezes você não tem coragem de fazer porque você nasceu acreditando que não se pode matar alguém. E meio que Dostoiévski quer dizer que os grandes ditadores até lá, né, porque aí depois ele estava como uma espécie de prevendo, né, que apareceu o Stalin, o Lenin, enfim, chegamos até hoje. Ele estava prevendo que ia aparecer mais uma galera aí que ia levar a racionalidade, por incrível que pareça, eu acho que a Débora vai concordar, são todos seres racionais. O Lenin era ser racional, o Stalin racional. Por quê? Porque só seres racionais poderiam chegar a fazer atrocidades sem que a moralidade os barrasse, né? O ser humano, ele meio que é essa cisão. A diferença do Raskolnikov pro Lenin é porque o Lenin conseguiu, né? De fato. Conseguiu, de fato. Porque ele foi um ser messiânico, né? E tal. Ele conseguiu dissociar, né? Daquela... Dissociar, é isso. Ele foi além da racionalidade. Então, assim, se chegassem a perguntar a Napoleão, mas Napoleão justifica matar 2 milhões de soldados franceses, ele diria algo como é necessário. É necessário. Ele explica. Então, mas assim, necessário. Existe alguma diferença na guerra, propriamente dita, do que nas guerras racionais. Mas essa é a história para outro happy hour. Nós vamos conversar isso no módulo 3, inclusive, porque senão eu não termino aqui o que eu queria passar para vocês. Mas é isso. Já caminhando aqui pro final do nosso encontro, a gente tem essa análise do Rodia, que o Francisco contou aqui perfeitamente, como ele sendo essa pessoa dividida. E ele tá literalmente dividido entre a racionalidade crua que ele construiu através daquela ideologia e o que ele verdadeiramente é. É por isso que ele enlouquece, mas apesar de enlouquecer, ele jamais reconhece, salvo lá no finalzinho assim, a irrazoabilidade da atitude dele. Ele sempre se sente injustiçado, como se ele estivesse sendo punido por aquelas pessoas ordinárias, salvo em rompantes extremamente emocionais, como no encontro que ele tem com a Sônia, e a Sônia lê uma parte do evangelho para ele, que é uma parte muito emocional, e no encontro final que ele tem com a mãe, que ele chega a chorar, mas são só aqueles momentos onde a racionalidade dele foi posta de lado e ele conseguiu
realmente colocar à tona quem ele realmente é, nesse sentido que a gente tá falando, que quando a razão se dissocia dessa mitologia que tá por trás de todas as nossas ações, você vai ficar louco. Você vai entrar em algum tipo de neurose. As neuroses são essas dissociações modernas, sabe? Antigamente o pessoal falava que a pessoa estava endemoniada. As neuroses são nada mais, nada menos do que os demônios do passado. Mas aí a gente achou uma forma de transformar os demônios para essa linguagem científica que a gente usa hoje. Não, agora você tem uma neurose, você não está mais endemoniado. Bom, então tudo isso está relacionado com o mistério do reino de Deus, que é central nesse conflito, de novo. Está tudo... Oi, amor. Tô terminando. O marido já veio chamar aqui pra encerrar a live, pra gente buscar o menino. Já tô encerrado. Então, tudo isso aqui tá relacionado ao mistério de Deus, tá relacionado com a busca da Nova Jerusalém, e está relacionado também a essa idealização racional feita de forma a deixar de lado aquele princípio inicial de que todos são iguais perante essa divindade, qualquer que seja essa divindade, a forma que ela seja expressada, e que é essa base de toda a civilização ocidental, inclusive essa é a base de todo o pensamento libertário, essa é a base de todo o pensamento... a nossa justiça, ela se fundamenta nesse mesmo pensamento de individualidade, e que se a gente for puxar, a gente vai terminar lá no Gênesis, lá no início do Antigo Testamento. Bom, eram essas as considerações que eu tinha para fazer com vocês hoje. E já caminhando aqui para o encerramento do módulo 1, em tese, tá? Porque você pode gastar o tempo que for necessário no módulo 1, você pode ficar aí 1 ano só lendo os livros do módulo 1, não tem problema nenhum com relação a isso, certo? Então vocês, depois, se quiserem tirar dúvida comigo, depois de 6 meses que leu o Conflito de Visões, que só agora que deu tempo, pode tirar dúvida, só que nós formalmente vamos encaminhando para a abertura do módulo 2. Então, naturalmente, as discussões vão mudar um pouquinho de foco, mas isso não quer dizer que você precisa necessariamente passar para o foco das discussões do módulo 2, combinado? Gente, alguma consideração final aí? Se tiver gente online, a ponto de falar. Eu gostaria de fazer uma participação, se o Vinícius não vou ficar bravo. Pode falar. Primeiro, eu gostaria do meu direito de resposta aí sobre a questão de Gênesis. Eu não tenho como discordar disso, porque os primeiros reconhecimentos do direito natural foi baseado no direito dado por Deus, né? E até hoje tem gente que considera isso como uma definição do direito natural. Então, apesar de não acreditar em Deus, eu não tenho como negar essa questão cultural até dessas definições. E outra coisa que eu queria falar é que você comentou sobre o Dostoiévski pegar o melhor argumento do adversário para tentar rebater, né? Foi isso que você disse, é isso? Isso. Eu imagino que você nunca tenha lido um livro de xadrez na sua vida, mas isso é muito comum, e eu fiquei aqui batendo na minha cabeça em relação a isso, porque... Quem lê livro de xadrez, velho, aqui? Qualquer pessoa que joga qualquer jogo competitivo, xadrez, por exemplo, para valer, vai ter que ler Sun Tzu na vida dele. Então, isso é muito comum nesse tipo de tópico. E eu fiquei pensando como a mudança que a gente teve ao longo do tempo da guerra tradicional, convencional, para uma guerra mais cultural que a gente vive hoje, como essa ideia de ter lidar com o melhor argumento do seu adversário, ou com o melhor tanque do seu adversário, foi deixando de ser necessária, porque hoje a discussão não se dá no fuzil, se dá na CNN. Então, na CNN, quando você usa o pior argumento do seu adversário, é quando você vai ter o maior destaque. Então teve essa mudança cultural também, além da questão psicológica que você associou com o que o Haidt tenta trazer no livro dele. Não, faz muito sentido. Não, faz 100% de sentido, né? Porque se você não tá lutando ali... Se você não precisa levar o seu inimigo a sério, se um dos seus objetivos é ridicularizar o seu inimigo, é muito melhor você ridicularizar. Então, você não precisa, né, levar em consideração aquilo que ele verdadeiramente tá falando. Inclusive, é até perigoso você fazer isso, porque pessoas podem simpatizar com o inimigo, né? Então... faz muito, muito sentido o que você tá falando. Tipo, a mudança de perspectiva do que é uma guerra mesmo muda no Ocidente a partir da modernidade. E aí,
até mesmo as estratégias começam a mudar. Bom, eu acho que é isso, gente. Vamos marcar outro Repel Herbocall ali assim que o módulo 2 for aberto. E eu vejo vocês lá. Espero que continuem aí a participação na nossa academia. Fiquem ligados aí no lançamento dos nossos produtinhos da academia também. E qualquer coisa me chama no privado. Um beijo, vou lá buscar a criança. Abraço.